pour la grâce que tu nous offres, pour ta présence bénie dans ces lieux. Merci pour mes frères et mes soeurs. Merci pour ta parole que tu nous envoies. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien sans toi. Mais je peux tout par toi, celui qui me fortifie. Je te dédie ce moment. Afin que ta grâce se manifeste ici. C'est tout ce que je pourrais dire en ce moment, Seigneur. Soit pour ta gloire et pour l'édification de mes frères. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'être venu. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas parce que tu l'as voulu, mais c'est seulement parce qu'il y a la décision ici. Talvez não porque você queria, mas é porque Deus queria ver você aqui. J'aurais bien voulu que le message que je vais communiquer aujourd'hui soit communiqué à tous les chrétiens. Gostaria que essa mensagem de hoje seja comunicada a todos os cristãos. Aux frères et aux sœurs qui sont déjà venus dans cette église, même une seule fois. Aos irmãos ou irmãs que já estavam nessa igreja pelo menos uma vez. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui Eu nomeei a mensagem de hoje The Losers and the Winners. Pour ceux qui ont des temps de jeter un coup d'œil dans notre plateforme, ils savent de ce que c'est la question. Para quem dá uma olhada na nossa plataforma WhatsApp, sabe do que vou falar. C'est en anglais. Está em inglês. The Winners and the Losers. Os vencedores e os perdedores. Les perdants et les gagnants. Os perdedores e os vencedores. Des vaincus et des vainqueurs. Os vencidos e vencedores. Aussi longtemps que nous serons ici, Por enquanto que estaremos aqui, il y aura toujours des perdants et il y aura toujours des gagnants. sempre haverá os perdedores e vencedores. Il y aura toujours des hommes qui réussiront et des hommes qui échoueront. Haverão sempre os homens que vão ter o êxito e uns que vão derrotar. Ma prière est que tu sois du côté des winners, côté des gagnants. Meu desejo é que você esteja no lado dos vencedores. C'est possible. É possível. De quitter la communauté, le monde des losers pour la communauté, le monde des winners. Deixar a comunidade dos perdedores e de chegar no lado dos vencedores. Pour cela, Para isso, il y a des notions principales. J'aimerais que tout le monde connaisse et maîtrise. tem noções principais que eu gostaria todo mundo conhecer, saber. Si vous connaissez ces choses, vous serez heureux dans votre vie. Se conhecer essas coisas, você será feliz na sua vida. Je pense avoir déjà enseigné dans cette église Acho ter já ensinado nessa igreja la différence qui existe entre la guerre et le combat. a diferença que existe entre a guerra e o combate. Qui s'en souvient? Quem se lembra? Papa Eric, tu as une idée? Irmão Henrique. La différence entre la guerre A diferença entre guerra et le combat. é o combate. C'est à quelqu'un qui peut se souvenir? Alguém pode se lembrar? La différence est simple. A diferença é simples. La guerre, A guerra c'est la succession des combats. é a sucessão de combate. A commencer par le début des hostilités jusqu'à la fin des hostilités. A começar no começo das discussões até o fim. Chaque étape dans la guerre constitue un combat. Cada etapa numa guerra constitui combate. Est-ce que vous m'avez compris? Hein? Chaque étape
d'une guerre, c'est ce qu'on appelle un combat. Cada etapa de uma guerra é chamada combate. Quelle est la première chose que j'aimerais que vous connaissiez Qual é a primeira coisa que eu gostaria de você conhecer en tant que chrétien? como cristão? Si quelqu'un s'appelle chrétien Se alguém se chama cristão et qu'il n'a pas de combat, e ele não tem, c'est anormal. ele não tem combate, isto é anormal. Alors une fois. Non, une fois. Estão me compreendendo? J'aime bien le face à face. Face a face. Je dis ceci. Eu digo, Si tu es chrétien se você é cristão et que tu n'es pas combattu, e não tem combate, il n'y a pas de combat dans ta vie. não tem combate na sua vida, Tu n'es pas encore chrétien. você ainda não é cristão. Cela est anormal. Isto é anormal. Alors si tous nous avons cette notion-là, Então, se todos temos essa nous noção, ne serons pas scandalisés. não seremos escandalizados. Quand un combat arrive, Quando vem um combate, ça fait partie de mon appel. faz parte da minha chamada, do meu apelo. Est-ce que vous m'avez compris? Será que compreenderam? Donc si toi tu es chrétien, Então, se você é tu cristão, trouves qu'il y a une période e você acha que tem um où período tu n'es pas confronté à des combats, à des problèmes, tu n'es pas du bon côté pendant ce temps. onde você não enfrenta combate, guerras, então você não é cristão. Amen. Le combat O combate est attaché à notre appel. está apegado ao nosso apelo. Il n'y a pas de chrétien qui n'est pas soumis au combat. Não tem cristão que não está submisso ao combate. C'est ainsi qu'un de nos des vrais chrétiens, ce sont des combattants. Bom nome do cristão é combatante. É nossa vida. C'est anormal É anormal d'être chrétien ser cristão et ne pas avoir de combat. e não ter combate. Est-ce que tu reconnais le niveau? Será que nos entendemos a este nível? Alors, s'il y a des combats qui arrivent, Então, se vem combate, ne sois pas scandalisé. não seja escandalizado. Comprends, Compreende. c'est ça mon appel. Isto é o meu apelo. Est-ce que c'est clair jusque-là? Será que até lá está claro? Ok. Ça, c'est la première chose. Isto é a primeira La deuxième coisa. chose, A segunda coisa, pour ceux qui écrivent, todos que estão a escrever, escrevam. tout le combat Todo de ta combate vie, da minha vida, tu n'es pas le premier. você não é o Ce primeiro. combat-là Aquele combate a existé avant. já existiu antes. Il y a eu des hommes Houve homens, et des femmes mulheres qui ont connu les mêmes que choses. conheceram a mesma coisa. Alors, ne dis même pas, oh, il y a un gars qui. Então não Je diga ne connais que rien, ni de l'histoire, ni de la géographie. você não conhece nada da história, da geografia. Você não é o primeiro. Você não é o primeiro. Ce qui t'arrive là O que acontece est contigo déjà arrivé. já aconteceu À quelqu'un, com uma pessoa, mais il n'y a eu que deux camps. mas houve dois campos. Ce combat-là Aquele avait combate fait un groupe dele perdant fez um grupo et un vencedor, groupe de gagnants. outro grupo de vencedores. Amen. Est-ce que là, on s'est encore entendu? Nos entendemos, será? Donc, tout ce qui peut arriver dans la vie Tudo que pode acontecer na sua est vida déjà arrivé já aconteceu. dans ce monde ici. Ce n'est pas nouveau. Não é nova coisa. Ecclésiaste 1 Eclesiastes nous 1 explique qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. nos explica que não tem nada de novo na C'est terra. déjà arrivé. O que você vê já aconteceu. Oh, mes combats. Ah, meu combate C'est déjà arrivé. não acaba. Já aconteceu. C'est pas nouveau. Não é novo. Ce que tu vois là, O que você vê, c'est déjà fait voir. isso já se manifestou. Quel débat. Num lugar, Même dans les générations passées, mesmo nas gerações passadas, il n'y a rien de nouveau. não tem nada de novo. Mais ce combat-là, Mas aquele combate, il y en a ceux-là qui en étaient sortis vainqueurs
et d'autres qui avaient été sortis perdants. Nesse combate tem que saiu vencedor e outro perdedor. Mon but à moi ici est de faire de vous des gagnants. O meu objetivo é fazer de vocês vencedores. Parmi les combats, il y a aussi deux groupes de combats. Dentro dos combates tem dois tipos de combate. Premier groupe, Dois grupos. il y a des combats invisibles Tem et combate il y a des invisível combats visibles. e tem combate visível. Je pense que le plus dangereux, le plus difficile des combats, c'est le combat invisible. Acho que o combate mais perigoso é o invisível. Il y a des combats où nos ennemis sont connus et d'autres combats où nous ne connaissons même pas nos ennemis. Tem combate onde nós conhecemos nossos inimigos e outro não conhecemos. Amen. Amém. Mais chaque combat fera toujours un gagnant et un perdant. Mas cada combate fará vencedor, outro vencido. Moi, je veux que tu sois du côté des gagnants. Eu quero que você esteja ao lado dos C'est vencedores. possible d'être un gagnant. É possível ser vencedor. Alléluia. Ce qu'on doit connaître encore dans le domaine du combat, c'est ceci. O que devemos conhecer mais no domínio de combate é Il y a des combats qui ont des raisons et d'autres combats sans raison. tem combate de que tem razão e outros sem razão. Donc, tu ne sais même pas pourquoi il y a ce combat. Então você nem sabe por que há esse combate. Tu as vérifié, tu as cherché, tu ne comprends pas. Mais Você c'est quoi? Oui. Sachez-le, il y a certains combats sans raison d'après toi. Et il y a d'autres combats avec raison. Você verificou para ver se tem uma razão, mas você não vê. Então entenda que tem combate que tem razão e outro que não tem razão. Est-ce qu'on a compris d'abord ces principes-là? Será que compreenderam ainda esse C'est princípio? bien compris? Está entendido? Amen. Amém. L'autre chose que vous devez comprendre, Outra coisa que tem que compreender, nous avons 3 terrains sur lesquels nous sommes appelés à combattre. Combien de terrains? temos 3 terrenos Suivez-moi très bien. quais devemos Cela combater. nous aidera. Escuta bem, isso vai nos ajudar. Le premier terrain, O primeiro terreno c'est en toi. está em você, En toi. em si. Le deuxième terrain, O segundo terreno c'est autour de toi. Donc, en dehors de é toi-même. acerca de você. Acerca de Et você. le Seu dernier redor. terrain, O último c'est au-dessus de toi. terreno está em cima. Je vous explique. Vou explicar. Le premier combat, O primeiro et combate d'ailleurs c'est le plus grand des combats, ainda é o maior dos combates. c'est le combat contre ton propre cœur, É o combate contra o seu próprio coração, contre ta propre nature, contra a sua própria natureza, contre ce qui est en toi, contra o que está em você, contre toi-même. contra si mesmo. Je vous expliquerai. Eu explicarei. Le deuxième terrain, O segundo terreno ce n'est plus en toi, não está em você, c'est en dehors de toi. está fora de você. C'est Satan, É o Satanás, les démons, os demônios, le monde, o mundo, les hommes. homens. Ça, c'est en dehors de toi. Isto está fora de Je você. vous en parlerai aussi. Eu falarei disso, Ça, explicarei c'est isso. en dehors de toi. Isto está fora de você. Et le dernier combat, O último combate c'est le combat contre Dieu. é o combate contra Deus. Dieu aussi est impliqué dans le combat. Deus está também no meio da luta, combate. C'est la dernière étape. É a última etapa. Tu as combattu contre Dieu Você combateu contra et Deus. tu es sorti vainqueur. Você saiu vencedor. Dès que tu sors vainqueur Quando você sai de vencedor, ton combat contre Dieu, no seu combate contra Deus, Dieu change ton nom. Deus muda o seu nome. Il te donne une nouvelle identité. Te dá uma nova identidade. Il te dira,
vai dizer para Deus, désormais, a partir de hoje, on ne t'appellera plus não será mais seul, chamada on irmã, t'appellera winner. será chamado vencedor. Pour qu'on te déclare winner, Para ser declarado vencedor, il faut avoir remporté le dernier combat qui est le combat contre Dieu. você tem que vencer no último combate que tem com C'est Deus. Dieu qui fera de toi un winner. É Deus que fará de você vencedor. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Você conhece a história do Jacó? Vous connaissez l'histoire de Peniel? Você conhece a história do Peniel? Jacob Do Jacó? à Peniel. A Je Peniel. suis en Genèse 32. Estou em Gênesis 32. Jacob Do Jacó? à Peniel. Peniel. Jacob a peur. O Jacó estava com medo. Il faut que quelque chose se passe. Tem que acontecer algo. Il ne peut plus retourner dans le pays d'où il était sorti. Ele não pode voltar mais na terra de onde veio. Parce que Laban était là Porque Labão estava lá. et qu'ils avaient eu des arrangements. Houve arrumo. Lui ne pouvait plus retourner là. Ele não poderia voltar mais Mais lá. là où il se dirigeait, Mas onde ia ele? il y a son frère Saul Tem seu irmão Saul, qui venait avec 400 hommes armés. que vinha com 400 homens Et lui armados. sait qu'il avait des problèmes avec Esaü. Ele sabia que tinha problemas com Saul. Esaü venait pour se venger. Saul vinha para se vingar. Il y a du feu derrière. Tem fogo atrás, Il y a du feu devant. tem fogo à frente. Jacob, que feras-tu? O Jacó, o que fará? Il envoie des présents, Ele envia presentes, il envoie ses femmes, envia mulheres, il envoie ses enfants, envia seus filhos. il divise ce qu'il avait en groupe. Ele divise que tinha em Et grupo. si Esaü parvient à détruire ce groupe, vous pouvez vous sauver. Disse se o Isaí conseguir destruir uma parte, Et la vocês vão Bible se salvar. déclare Jacob demeura seul. E a Bíblia diz que o Jacó ficou só. Pendant qu'il dormait, Enquanto ele estava a dormir, un homme est venu et a commencé à le battre. homem veio e começou a lhe bater. Jacob a mouillé. O Jacó é um homem. Il n'a pas lâché. Não deixou. Não Il a saisi l'homme. Ele pegou o homem. L'homme lui dit, O homem disse para ele: laisse-moi partir. deixa-me ir. Laisse-moi partir. Deixa-me ir. Le soleil va bientôt se lever. O sol vai aparecer. Laisse-moi partir. Deixa-me ir. Jacob lui dit, O Jacó disse: ouais, nada. je ne te laisserai pas partir Não te deixarei ir embora. jusqu'à ce que tu me bénisses. Até que vai me Est-ce que abençoar. c'est possible que quelqu'un qui te frappe possède aussi ta bénédiction? C'est normal ça. Será que é possível alguém que te bate Ta foi, c'est là. possui a sua C'est à bênção? cet individu que toi tu demandes la bénédiction. É nesse indivíduo que você pede a sua bênção. Quel mystère! Que mistério! Je ne te laisse pas Não te deixo jusqu'à ce que tu me bénisses. até que vai me abençoar. Est-ce que Jacob n'était pas béni? Será que o Jacó não era Il abençoado? avait une femme, Ele tinha uma mulher, 2 femmes, 2 mulheres, 3 femmes, 3, 4 d'ailleurs, 4, avec beaucoup d'enfants, com muitos filhos, beaucoup de serviteurs, muitos servos, beaucoup de biens. muitos bens. Mais Jacob sait Mas o Jacó qu'il y a sabia quelque chose qui lui manque. que tem algo que falta nele. Tu peux tout avoir dans ce monde. Você pode tudo possuir nesse mundo. Cela ne veut pas dire que tu es béni. La bénédiction, c'est autre chose. Isso não significa que você é abençoado. Jacob savait A bênção é qu'il outra coisa. avait besoin d'une bénédiction. O Jacó sabia que necessitava de uma Une bênção. bénédiction qu'on appelle la bénédiction. Uma bênção que é chamada a bênção. Je ne te laisse pas. Não te deixo. Bénis-moi. Abençoe. L'homme lui dit, O homem disse para ele: quel est ton nom? qual é o seu nome? Il dit Jacob. Sou Jacó. Il dit non, c'est Ele faux. falou: não. Tu ne seras plus appelé Jacob. Nunca será chamado On Jacó. t'appellera Israël. Será chamado Israel. L'homme lui donne les explications. O Parce que toi là, o homem tu dá as explicação para ele. combattu Porque você combateu contre Dieu contra Deus et contre les hommes. e contra os homens. Tu es sorti vainqueur. Você saiu vencedor. On t'appellera Israël. Será chamado Israel. La Bible dit, A Bíblia et diz: cet homme este est homem béni là. abençoou ele lá. L'homme part,
O homem foi Quand Jacob se relève, quando levanta-se ce Jacó, n'est plus Jacob, não é mais Jacó, c'est Israël. é Il Israel. marche à moitié. Ele anda. Les gens qui l'ont vu hier Mas os homens que viram aí ont ontem vu que cette personne n'est plus la même. viram que essa pessoa não é a Parce mesma. qu'il avait rencontré Dieu. Porque encontrou Deus. Il s'était battu contre Dieu. Bateu, combateu contra Et Deus. Dieu pouvait changer son nom. E Deus poderia mudar o seu nome. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papá, o que acontece? Les enfants. Donc, même sa façon de parler devrait changer. Mesmo a sua forma de falar, ele tinha que mudar. Et là, E aí, Jacob est devenu winner. o Jacó Il tornou est vencedor. devenu vainqueur. Tornou vencedor. Et depuis là, E a partir daquele tempo, son histoire a changé. sua história mudou. Il se retrouve en Égypte. Ele se encontra no Egito. Il rencontre Pharaon. E encontra o faraó. Frère, quand tu es déjà winner, Quando você é vencedor já, Dieu va utiliser tout pour te faire parvenir là où tu ne pouvais pas arriver. Deus fará tudo para você Deus chegar faz na tellement de onde não, que não Il poderia chegar. va organiser des choses pour que tu arrives là où tu ne pouvais Deus jamais. tem tanta possibilidade que vai arrumar para você chegar onde não poderia. Isso é Il vencedor. rencontre le roi Ele encontra o rei d'Égypte, do Egito, l'homme le plus puissant qui existait à cette o période-là. homem mais forte que existia naquele Le roi lui tempo. pose la O question. rei pergunta nele, Il voit son âge. ele vê a sua Il idade, lui pose la question. faz a pergunta nele. Quel est le nombre des années, des jours de ta vie? Ce roi aussi était très sage, parce que ce n'est pas une question normale. On ne demande jamais à des individus des questions. On ne demande jamais. Quel âge as-tu? Mais lui, il lui dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Esse rei faz pergunta nele, perguntando qual é o número dos dias da sua vida. Na verdade, essa pergunta não é dessa forma que se faz. A gente pergunta que idade você, quantos anos você tem? Mas ele pergunta qual é o número dos anos que você tem. Ce qu'il a dit, c'est que moi j'ai dit. C'était compliqué là. Quel est le nombre de jours, des années de ta vie? Vous comprenez la question? Qual é o número dos anos que você tem? Pharaon, O faraó, la personne à qui tu t'adresses, a pessoa a rencontré Dieu. para quem se Cette interessa, personne a une histoire avec Dieu. compreendeu que esse homem tem história com Écoutez la Deus. réponse de l'homme. Escuta a resposta do homem. Les années Diz, de ma vie os anos da minha vida sont très peu nombreuses. são poucos. Comparant aux années de la vie de mes pères. Fazendo Mais les années de mon comparação com os pèlerinage, anos dos seus pais. les années de mon pèlerinage, Mas os anos da minha c'est passagem, 120 ans. Mais les années de la vie mas os sont anos da très vida peu nombreuses et ont été des années difficiles. São pouco difíceis. Jacob nous aide à comprendre O Jacó nos faz compreender que le pèlerinage que a peregrinagem commence le jour où on est venu au monde et terminera le jour où on va quitter le monde. começa no dia em que viemos no mundo e vai acabar no dia em que Mais la vamos vie, morrer. elle, commence le jour où on rencontre Dieu et que Dieu change votre histoire. Mas a vida começa no dia em que você encontra Deus e Deus muda a sua vida. C'est quelqu'un qui a rencontré Dieu et qui a vaincu Dieu. Vencedor é alguém que Et encontrou comment Deus e peut-il venceu. remporter la victoire contre Dieu? Será que Ce tem, n'est pas moi qui les fabrique. Genèse 32, Dieu lui-même dit, será que tem como tu a as gente combattu contre les hommes et contre Dieu, tu es vainqueur. Ça, c'est pas moi. Après, C'est dit Dieu que qui se déclare vaincu você par Jacob. combateu contra Deus e você venceu? É Deus que se declara vencido, não é o Jacó. Alléluia. J'ai tous les versets que je vais vous donner. Tenho Soyez aqui calmes. todos os Écoutez-moi d'abord, versos. j'ai tous les versets. Eu vou vos dar. Sur tout ce que j'ai dit ici. Acompanhe-me. Je vais vous fournir des versets. Vou vos Mais fornecer suivez-moi d'abord. versos, mas acompanhe-me primeiro. Amen. Amém. Amen. Est-ce que vous avez compris les trois terrains de combat? Compreenderam os três campos Le de premier combate? terrain est où? Onde que está o primeiro Ah, terreno? Em si Le mesmo. deuxième terrain, O segundo en terreno, dehors de toi. fora de Le você. troisième terrain, O terceiro Dieu. é Deus. Cela
où tu seras couronné, comme vainqueur, où tu vas connaître ta défaite. C'est là. Aí onde você vai ter a sua coroa ou onde você vai ter a sua derrota. J'aimerais vous éclairer sur une chose très importante. Gostaria de esclarecer-vos sobre uma coisa importante. Quand on est chrétien, Quando é cristão, tous les combats, todos os combates, visibles et invisibles, visíveis e invisíveis, connus et inconnus, conhecido como avec des ennemis visibles ou invisibles, connus ou inconnus, com inimigos visíveis ou tout invisíveis le conhecidos. combat d'un chrétien Todo o combate de um cristão ne vise que une chose. só visa uma coisa. Est-ce que vous comprenez? Le combat contre un chrétien O combate contra um cristão, veut voler quoi au chrétien? o que quer roubar no cristão? La foi. A fé. C'est la seule chose que l'ennemi et tout le combat veulent nous voler. É a única coisa que o inimigo e todos os inimigos querem roubar. C'est ainsi que quand le combat de la foi, c'est celui que la Bible appelle le bon combat. É por isso o combate da fé é o que Deus chama de bom Paul écrira à combate. Timothée, O Paulo escrevendo para il lui Timóteo, dit, après les informations que j'ai eues récemment à ton sujet, j'ai appris que toi tu combats le bon combat. disse em relação às informações que eu recebi de você ultimamente, disseram que você está combatendo um bom combate. Et lui-même à la fin de la course, E ele mesmo no fim da corrida, j'ai combattu le bon combat. eu combati um bom combate. J'ai achevé la course. Eu acabei a corrida, Je n'ai pas perdu la foi. não perdi a fé. Désormais, A partir de hoje, une couronne m'attend. uma coroa espera para mim. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le combat peut concerner le mariage. O combate pode ter a ver com o casamento. Le mariage, c'est ce que le combat vise pour que tu perdes la foi. Le diable n'a rien à faire avec ton mariage. C'est pas, il ne va pas prendre ton homme ou ta femme pour commencer à sortir avec. Non, il sait que toi tu aimes tellement le mariage que sur le côté où, s'il frappe, tu abandonnes la foi. Ce que lui cherche à ce que tu perdes, c'est la foi. O teu combate pode estar no lado de casamento, porque ele sabe que você ama tanto o casamento que ele vai te combater naquele lado para você perder a sua fé. Qu'est-ce que le diable a à faire avec ton boulot? O que o diabo tem a ver com o seu trabalho, a sua mulher? Il combat ton boulot parce qu'il sait que toi tu aimes le boulot plus que tout. Si il t'embrouille de ce côté-là, tu vas abandonner la foi. C'est ce qu'il sait et c'est ce qu'il cherche. Il n'a rien à voir avec ton travail. O diabo não tem nada a ver com o teu trabalho. Ele te combate ao lado do trabalho porque sabe que você ama tanto trabalhar que se ele tocar naquele ponto, você vai perder a sua fé. C'est le combat de la foi. A nossa luta é de fé. Pour garder la foi, Para guardar a fé, pour développer la foi para desenvolver a fé jusqu'à la victoire. até na vitória. Ça peut être donné de santé. Pode ser lá da Si saúde, tu tombes malade, você fica doente, il y a des maladies qui ne s'expliquent pas. tem doença que não se explica Peut-être chez toi, através da sua ou vida, peut-être chez ta femme, ton mari ou na ton enfant. vida da sua Tu esposa, as esposo, tout filho. fait, mais le problème subsiste. Você fez tudo mais Le diable n'a rien à faire avec la santé. Ta O santé, diabo qu'est-ce qu'il doit não faire tem nada a avec ver ton com a corps? sua saúde. Il sait Ele sabe que toi, tu n'aimes pas mourir. que você não Pour gosta de morrer. ta vie, pour ta santé, Pela sua saúde e tu vida, peux aller même chez les você féticheurs. pode ir ver o C'est feiticeiro. ainsi qu'il cogne là. É por isso que ele Pour bate que toi, lá, tu abandonnes Dieu para você abandonar Deus et tu cherches des solutions ailleurs. e acha a solução. Dès que tu vas chez les féticheurs, Onde vai no feiticeiro? le diable peut être tranquille. O diabo vai ficar tranquilo. Mission accomplie. Missão cumprida. Si nous connaissons
connaissons ces choses, Se conhecermos essas coisas, le diable n'a rien à faire avec le mariage, o diabo não tem nada a ver com o avec casamento, avoir des enfants ou ne pas avoir des com ter enfants, filho, não ter filhos, être en santé ou ne pas être en ter santé, saúde como não, avoir l'argent ou être... Il n'a ter rien à dinheiro voir avec como toutes não. ces choses. Ele não tem nada a ver com essas L'ennemi coisas. veut te voler une seule O chose, inimigo quer te roubar uma coisa, la foi. a fé. Dès que tu commences à douter, Basta você duvidar, dès que tu commences à dire Dieu ne m'aime pas, basta dizer que Deus não me ama. sache à partir de ce jour que tu fais déjà le jeu du diable. C'est ce qu'il cherchait que tu dises. Saiba que a partir daquele tempo você está. Dieu ne connaît pas mon cas. Deus não me ama. Dieu m'a abandonné. Deus não conhece o meu caso, me abandonou. Dieu n'écoute plus mes prières. Deus não ouve mais. Je trouve que Dieu est injuste. Eu acho que Deus é injusto. Pourquoi il fait ceci à l'autre mais pas à Por moi? que faz tal coisa na outra? Dieu n'agit plus. Deus não age mais. En déclarant toutes ces choses, Declarando essas tu coisas, es en train de jouer le jeu du diable. Você C'est tout está ce que lui voulait entendre. fazendo o jogo do diabo. Que É tudo que ele quer. tu renies Dieu. Que você nega Deus. Que tu renies l'amour de Que Dieu. você nega o amor Que de tu Deus. renies la puissance de Que Dieu. você nega o Que poder de tu Deus. renies que Dieu est capable de faire Que quelque você chose. nega que Deus Dès é que tu capaz commences à de confesser fazer cela algo. pour l'ennemi, Basta você começar a confessar essa coisa, para ele é uma missão cumprida. Se lembra? avec Job, Com Jó. il avait dit quoi à O Dieu? que ele disse para Deus? Touche, Toque, il va te renier. ele vai te negar. C'est ça qu'il cherche. É o que ele quer. Pour les gens qui aiment tellement le travail ici, Todo mundo que ama tanto le lado. diable sait que si seulement il t'a mis de ce côté-là, O diabo sabe que se te perturbar naquele lado, toi tu vas l'abandonner. você vai abandonar Deus. Il sait créer des besoins en Afrique Ele sabe necessitar pour que tu coisas commences na à África travailler nuit et jour sans repos. para começar a trabalhar de Toi, tu penses que c'est pour résoudre les problèmes de ceux qui sont là. Você acha que é para Mais resolver lui sait problemas qu'il est en train de te séparer avec Dieu. C'est tout Mas ce qu'il ele cherche. sabe que ele está a te separar com Deus, é tudo que ele quer. Voyez qu'il m'a dit. Il y a des choses qui sont normales, Tem coisas normais, mais quand l'ennemi vient pour en faire un combat, mas quando o inimigo vem para fazer um combate, c'est fini. acabou. Voyez qu'il m'a dit. Ouvi-me. Tout ce que lui veut, Tudo que ele quer, que tu ne penses plus à Dieu. que não pensa mais a Que Deus, tu n'aies plus du temps pour que Dieu. não tem mais tempo para Deus, Que tu ne penses plus à que l'éternité. não pense mais na Et après eternidade. avoir tout gagné, Depois de ter ganhado tudo, il arrache tout, ele rouba tudo il détruit ton âme. e destrui a Tu te sua rends alma. compte Você se dá que tu conta as été seulement distrait que você foi et distraído manipulé. e manipulado. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Sachez ceci, mes bien-aimés. Saiba isso, meu amado. Le premier niveau du combat est le combat le plus compliqué, c'est le combat contre toi-même. O combate mais alto e mais complicado é o combate contra si mesmo, Contre tes anciennes habitudes. contra os seus antigos hábitos, Contre des désirs qui sont à toi. contra desejos que estão em você, Contre ton mauvais cœur. contra o seu mau coração. S'il n'y a pas de victoire à ce niveau-là, Se não tem vitória àquele nível, il n'y aura jamais une victoire. não haverá uma vitória. La vraie victoire, A verdadeira la plus vitória, grande a victoire, maioria de c'est vitória d'abord la victoire sur toi-même. é ainda a vitória sobre si mesmo. Je m'étais retiré un peu pour éviter ma distraction, pour regarder Dieu. J'étais en train de prier, papa. Il pense qu'il peut fuir tout le monde. Est-ce que tu peux fuir ton cœur? Est-ce que tu peux fuir ton cœur? Ton cœur va t'accompagner à la retraite, là où tu es là. Et comme ton cœur est mauvais, il y aura des désirs, des intentions, des histoires là, sans témoin. Le plus grand combat, c'est d'abord contre toi. Si tu as la victoire à ce niveau-là, tu auras des victoires dans d'autres domaines.
O maior dos combates é o combate contra si mesmo. Se você venceu esse combate, então você é um vencedor. Ce combat, c'est par rapport à notre nature. Esse combate tem a ver com a nossa natureza. Regardez-moi ici. Olha para mim. Je vous informe qu'il y a des choses que vous avez héritées à cause du sang. Eu digo para vocês que tem coisas que vocês herdaram a partir do sangue. Dieu en parle. Une certaine manière de vivre héritée de vos pères. Uma certa maneira de viver Quelque chose de la famille dos pais. Qui est là, que tu as aussi reçu. Tu commences à fonctionner avec la chose. Uma coisa que você recebeu da família e funciona com isso. La victoire. A vitória C'est d'abord à ce niveau-là. é primeiro neste nível. En toi, Em si, il y a des désirs. tem desejos. Quand tu es seul, Quando você é só, mais ton cœur mas seu coração t'inspire des choses. inspira coisas. Si tu n'es pas victorieux à ce niveau-là, Se você não é vitorioso nesse ponto, tu as quelque chose en toi qui va donner le pouvoir aux éléments extérieurs de ta tête. você tem algo que vai dar força aos elementos exteriores de atingir. Voyons Kingati. Écoutez-moi bien. Pour que le combat qui est en dehors de toi puisse t'atteindre, il faut que ce qui est dehors retrouve en toi une faiblesse. Para que combate de fora venha te atingir, eles têm que encontrar uma fraqueza em você. Si tu n'es pas encore parvenu à être victorieux au-dedans de toi, je t'informe que tu es comme une maison